Hoje a gente tem a oportunidade de receber aqui na comissão o pessoal do Conselho de Educação, mesa diretora do Conselho de Educação. Pedir também para que a Adriana, diretora da Escola Maria Aparecida de Lucamur, viessem também para falar um pouco da realidade das escolas. E acho que uns 2 meses atrás foi quando vocês vieram para a gente tratar da... Menos? Menos. Bom, enfim, há algum tempo... Há uns 2 meses a gente recebeu o Conselho aqui para tratar de um projeto de lei cujo objeto era educação especial, né? Isso porque houve uma confusão na aprovação e tudo mais. E aí uma das conversas que nós tivemos, tanto nessa reunião da comissão como nas outras reuniões do Conselho, que eu e o Vaguinho temos participado, foi de uma proximidade do Conselho de Educação com a Câmara Municipal, com os vereadores, que a gente entende a importância de nós entendermos, né, a dinâmica da educação, a dinâmica das escolas, e por isso que a gente propôs e a gente tem tentado estar próximo do Conselho de Educação. Né, eu quero dizer que todos os vereadores foram convidados para estarem aqui. Infelizmente, a gente tem o Carlinhos, o Estevão Amaraís, os assessores do Marcelo Rossi, do Bano. Né, então, nem metade da Câmara Municipal está aqui, e o Everton, desculpa, presidente. Nem metade da Câmara Municipal está aqui, e a gente vê que, infelizmente, a educação não é uma prioridade. Né? Poderiam, ao menos, mandar um assessor que ajudaria. Dito isso, as meninas... Pode chamar de meninas, né, gente? As meninas vão fazer uma apresentação breve sobre a educação, sobre, enfim, aonde a gente está, para onde que a gente vai, e podem começar. Só uma observação, que a Amanda fez um levantamento, a Amanda, nossa consultora técnica, sobre os projetos de leis que já foram, sobre as leis que já foram aprovadas e que, de uma forma ou de outra, insere conteúdo, né, para ensinar, para trabalhar, enfim, dentro das escolas. De leis aprovadas e regulamentadas, a gente tem 8, né, que trata de diabetes, a Aedes aegypti, vários temas aqui. E os projetos de leis a gente não fez o levantamento, mas acredito que deva aí ter uma dezena de projetos de leis protocolados na expectativa de se aprovar ou não. Mas, antes disso, eu acho importante a gente conhecer, não só teoricamente, né, e tecnicamente, o que nós, legisladores, ajudamos ou atrapalhamos a educação, e também no quesito curricular, mas também na prática, né, como que isso se dá e o que é para vocês toda essa movimentação da Câmara pela educação. Vaguinho e pastor? Querem falar? Boa tarde a todos, aos vereadores presentes, ao presidente Everton, que nos acompanha, os assessores, a mesa diretora do Conselho, a minha diretora preferida, Adriana. Sejam todas bem-vindas à Câmara Municipal e esperamos que vocês possam elucidar o trabalho de vocês, a importância também do legislativo na educação e colocar um pouco do currículo, né, como a Ariana já disse aqui, da forma de trabalho que o Conselho pensa para o nosso município. Obrigado, presidente. Eu desejo uma boa tarde a todos que nos acompanham pela internet, aqueles que estão aqui, os assessores. Também agradeço a presença dos vereadores aqui, do nosso presidente aqui nos prestigiando com a sua presença. Também desejo uma boa tarde a todas as servidoras da educação. Na qualidade de vereador e também líder do governo, estou aqui para ouvir todos os clamores, anotar e levar até o nosso prefeito, para que juntos possamos achar uma solução para uma boa educação aqui na cidade de Limeira. Boa tarde. Muito obrigado. Só uma observação, para que todo mundo tenha tranquilidade em conversar aqui, essa audiência ela não está sendo transmitida. Ela está sendo só gravada a título de documento.
mas transmissão não está tendo. Quer dizer que o boa tarde que eu dei aos internautas, então não está valendo, né? Mas como bom político, boa tarde a todos. Nunca é demais, pastor. Boa tarde a todas e a todos. Eu sou Elci, presidente do Conselho Municipal, e agradeço aqui a parceria que a gente vem construindo entre a Câmara Municipal e o Conselho. E a Mariana deixou pouco para eu dizer, mas essa parceria ela surgiu quando nós começamos a ter notícia lá no Conselho de alguns projetos de lei, não desse mandato, mas já dos anteriores, em que os nobres vereadores, vocês escrevem, né, e formulam o projeto de lei, muitas vezes aprovado em plenária, vira projeto-lei, e o que acontece, na verdade, é que quem implementa e implanta somos nós, lá na rabeira do sistema. E lá na rabeira do sistema, as coisas não são tão bonitas quanto, às vezes, parece. E, na oportunidade, eu vou deixar o convite aqui, através do presidente Everton, para que os nobres vereadores visitem as escolas. Nós estamos de portas abertas e eu tenho certeza que vocês serão muito bem recebidos. Mas eu gostaria também que, nesta visita, e aqui eu vou colocar a angústia de uma amiga. Eu sou professora, vice-diretora de uma escola. E uma amiga parceira, esses dias conversando comigo, enquanto presidente do conselho, ela me disse: eu preparei a escola. O nobre vereador disse que iria fazer uma visita e eu preparei a escola. Eu conversei com os alunos, os professores estavam preparados, nós fizemos uma recepção ao vereador, aos seus assessores, ele circulou pela escola, nós apresentamos os nossos projetos, os projetos que nós trabalhamos no dia a dia, os projetos de leitura, enfim, os projetos na área da saúde. Nós apresentamos todos os projetos da nossa escola e nós ficamos muito satisfeitas com a visita. É uma pena que depois, em suas redes sociais, ele só mostrou a porta quebrada. Ele mostrou a quadra que não era coberta. Ele mostrou a carteira que estava caída no chão, no canto do pátio. Ou seja, tudo aquilo que se é trabalhado e desenvolvido dentro daquela unidade escolar não foi visto. E é mais ou menos nesse sentido e que eu corroboro com a fala da vereadora Mariana. Nós estamos aqui para debater a educação do município. O Conselho Municipal de Educação, dentro do seu regimento, ele debate a educação no âmbito municipal. Não é só da escola municipal, é do âmbito municipal. Nós não temos muito atuações em alguns segmentos, mas nós debatemos também e tomamos as providências a que nós é cabida. Porém, é triste quando a gente vê um convite desse não ser aceito, né? Nós estamos aqui de peito aberto, de coração aberto, porque nós aqui somos servidoras de carreira, algumas prestes a aposentar, infelizmente. Inclusive, a gente estava falando sobre isso ali no corredor. Para quem a gente vai deixar o nosso legado, né? Quem vai assumir essa cadeira daqui 2 anos, quando eu saio da presidência? A gente tem que preparar pessoas também. Enfim, então eu reitero o convite, nós estamos de portas abertas para recebê-los e fazemos questão de mostrar o nosso trabalho, o trabalho que é desenvolvido em nossas unidades. Eu vou passar a palavra para a Andréia, que ela preparou uma apresentação muito interessante para que vocês conheçam a fundo como é constituído o conselho, a rede e todos os seus significados. Obrigada. Boa tarde.
Eu vou tentar ser breve e não redundante, né? Então, se precisar parar em algum momento, fiquem à vontade. Nós tentamos apresentar para vocês a síntese da síntese, né, do que é o Conselho Municipal de Educação e como se constitui o nosso sistema municipal de educação. Como são divididas as responsabilidades com a educação no nosso país. Então, com relação ao Conselho, nós trouxemos o histórico, quando o nosso Conselho foi criado, foi em 1997. Uma curiosidade importante é que, para o município ter um sistema municipal de ensino, ele precisa ter um Conselho Municipal constituído. É um dos requisitos. A lei da criação do Conselho foi alterada e nós tivemos uma publicação importante em 2018, que foi a organização do Sistema Municipal de Educação. Nós temos um sistema desde 1997, quando as escolas municipais, ocorreu um convênio com as escolas estaduais, né? Então o município de Limeira começou a trabalhar com o ensino fundamental nas séries iniciais, esse foi o marco de constituição do sistema nosso. Nós tínhamos apenas a educação infantil enquanto rede municipal, e a partir da possibilidade da criação do conselho, foi feito isso em 97. Foi feito um convênio com o Estado e o município começou a atuar com algumas escolas de ensino fundamental das séries iniciais. Vou fazer um parênteses aqui. Nós temos os municípios do nosso estado diversas configurações de sistema. Nós temos algumas cidades que trabalham com escolas de ensino fundamental até o 9º ano. No município de Limeira não foi assim. No município de Limeira ficou restrito, né, ficou acordado, enfim, que se trabalharia até o 5º ano de escolaridade. Então, é uma informação que a gente considera relevante quando se organiza políticas públicas para o município de Limeira, para o sistema municipal. Nós estamos falando de crianças de 0 até 10 anos. Então, qualquer projeto precisa pensar nessa faixa etária se for para o município. Agora, a rede estadual atende, algumas escolas da rede estadual atendem ensino fundamental às séries iniciais, ensino fundamental séries finais até o 9º ano e ensino médio. O nosso conselho tem também um regimento interno que passou por uma atualização em 2020. É nesse regimento que nós encontramos as funções do Conselho Municipal. Então, o Conselho Municipal ele é um órgão colegiado, ele é paritário, ele é composto por membros da sociedade civil e do poder público. Ele funciona bem, paritariamente, inclusive a mesa diretora. De acordo com o regimento, os membros eleitos aqui escolhem, que elegem a mesa diretora. E é um princípio já há algum tempo que essa mesa diretora também seja paritária. Então, a Elci e a Alessandra, que é a vice-presidente, representam a sociedade civil, e eu e a Janaína representamos o poder público. Então, inclusive, na mesa diretora, a gente tenta essa paridade. Todas as comissões que nós constituímos lá no Conselho para estudo também são paritárias. É um princípio que nós temos de atuação. E, como a Elci disse, o Conselho ele é responsável pela coordenação de políticas públicas de educação no âmbito municipal. Então, ele não se restringe à Secretaria Municipal de Educação. Mas, quando a gente olha a lei do sistema, a gente vê que o Conselho faz parte do sistema municipal, justamente porque, para ter um sistema, precisa de um conselho. Como funções, o Conselho tem função normativa, então, o Conselho pode fixar normas para a educação. Ele é consultivo, então, o Conselho ser solicitado para apresentar algum parecer, fazer alguma consulta pública. Tá? Ele tem função deliberativa, então nós produzimos deliberações que indicam determinadas políticas, e também tem a função fiscalizadora e de controle social, como, por exemplo, para validar as contas públicas do município no que se refere
aos 25% que é utilizado com recursos próprios da prefeitura sobre a educação. Tá? Tudo bem a gente seguir assim? Andréia, volta uma casa, explica o que é um sistema. Não sei se você vai chegar nisso, mas enfim. Tá. O sistema municipal, ele é composto pelas escolas da rede municipal, as escolas municipais, que abrangem a educação infantil, as creches, educação infantil e ensino fundamental em seu primeiro ciclo, e as escolas de educação infantil particulares, bem como aquelas conveniadas no sistema, não é sistema, é termo, né? De Bolsa Creche. Então, quando nós falamos em sistema de ensino, ela abrange as escolas particulares da educação infantil, supervisionadas pela Secretaria da Educação e orientadas pedagogicamente, ou melhor, as escolas de Bolsa Creche seguem a supervisão e a orientação pedagógica da Secretaria da Educação. As escolas particulares de educação infantil, elas são supervisionadas pela Secretaria da Educação através do departamento dos ADEs. E, nesse caso, são as escolas particulares que a gente denomina puramente de educação infantil. Então, se é uma escola particular que ela tem um único CNPJ para a escola, para as crianças de ensino fundamental e educação infantil, não responde para o nosso sistema. E é importante dizer que um sistema municipal ele tem autonomia para legislar. A gente não ele é autônomo em relação às diretrizes do Estado. É claro que nós estamos dentro de um Estado, dentro de um país, e nós seguimos leis maiores. Nós não podemos fazer nada contraditório, mas nós temos autonomia. Algumas cidades bem próximas a nós não têm sistema, eles têm uma rede municipal e eles respondem à supervisão destas escolas ainda da rede estadual, porque eles não têm autonomia enquanto sistema. Como eu disse, para termos um sistema, nós precisamos de conselho e de supervisor, que é na nossa rede, é o agente de desenvolvimento educacional. Então, são 2 critérios que é necessário para que a gente se constitua como sistema. Por isso que nós podemos ter também um currículo próprio, porque nós somos sistema. Ficou... pode voltar para mim a apresentação, por favor? Obrigada. Então, dentro das funções, acho que a gente falou um pouquinho, atribuições são diversas, a gente trouxe aí algumas apenas, estabelecer política de educação municipal, elaborar, auxiliar na elaboração, no monitoramento e na avaliação do Plano Municipal de Educação, fixar diretrizes para a organização do sistema, desenvolver reuniões em escolas estaduais e municipais, propor ações educacionais que visem parcerias com outras secretarias e órgãos, zelar pelo cumprimento aí do que está disposto na legislação a respeito de educação. Então, só para ter uma ideia das atribuições do Conselho. Como eu comentei, o Conselho ele é composto de forma paritária. Hoje nós temos 28 membros. Trouxe aí um pedacinho do regimento só para terem uma ideia da composição. Então, dentro do poder público, nós temos técnicos, que representam professores de educação infantil, de ensino fundamental, diretores, agentes de desenvolvimento educacional, que é o supervisor, a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Esporte, por ser um conselho que atua em parceria com as outras secretarias também. E representantes da sociedade civil, nós temos sindicatos, Conselho de Escola, então são pais que participam do Conselho Municipal de Educação, representantes da rede privada, representantes do ensino superior, representantes dos diversos sindicatos, entidades do município que trabalham com crianças com deficiência, cultura afro-brasileira e estudantes maiores de 18 anos. Alguns membros é bastante difícil conseguir representatividade, a gente confessa. Eu sei.
nós já comentamos aqui numa outra reunião que às vezes é bem difícil conseguir o nome e nem sempre essas pessoas participam, mas é um conselho que participa bastante nas reuniões e que atua de forma geral, tem uma atuação bem importante. A mesa diretora hoje é conduzida pela Elci como presidente, a Alessandra vice-presidente, a Janaína primeira secretária e eu como segunda secretária. Ele está localizado na Rua João Quil Filho, bem em frente à Secretaria Municipal de Educação. É um prédio, não está atualmente dentro da Secretaria Municipal de Educação. E nós temos o Davi, que é um coordenador de área que nos auxilia lá em tudo. Então, se vocês encaminharem qualquer correspondência, qualquer e-mail, telefonar no Conselho, é o Davi quem vai atender, tanto o Conselho Municipal de Educação, quanto do Fundeb, o CAI. Ele é uma pessoa que nos auxilia em todas essas áreas. Do Conselho, o que nós trouxemos para vocês terem um panorama geral foi isso. Podemos avançar? Tudo bem? Eu sim. Aí a gente gostaria de contar um pouquinho para vocês, e talvez já é de conhecimento, mas a gente tem um pacto federativo, nós chamamos, né, dentro da educação. Então, a Constituição Federal e a LDB, ela impõe, ela regra como é que vai se dar a educação no nosso país. Quem é responsável prioritariamente por cada coisa. Não quer dizer que não seja responsável por tudo, mas é prioridade. Então, por exemplo, o município ele é responsável prioritariamente pela educação infantil. Nós não vamos ver escolas estaduais cuidando da educação infantil, porque é responsabilidade do município fazer isso. Só para a gente avançar... Ah, não, está ali, né? O que é infantil, o que é creche. Sim. Então, quando nós falamos em educação infantil, nós estamos falando num público que se divide em dois grandes grupos, creche e pré-escola. Creche não se trata da instituição. A escola, no nosso município de Limeira, nós chamamos de centro infantil, que é o prédio que trabalha com crianças de 0 a 3 anos. Então, o público quando eu penso em educação infantil, eu estou falando de crianças de 0 a 5 anos. Quando eu falo de creche, eu falo de crianças de 0 a 3 anos de idade, que seria o berçário 1 na nossa nomenclatura aqui no município. Berçário 1, berçário 2, maternal 1 e maternal 2. Essa turminha, que é a turminha que nós temos o convênio com Bolsa Creche, que tem o programa Bolsa Creche, é a turma que está nos centros infantis e a grande maioria é em período integral. Algumas exceções, a turminha de 3 anos, que é o M2, que nós temos parcial em algumas unidades escolares, que não nos centros infantis. E a pré-escola é a turma de 4 e 5 anos, que é a nossa etapa 1 e etapa 2. A pré-escola, nós temos escolas no município de Limeira que trabalham com integral e outras com parcial. Essa idade de 4 anos é obrigatória para a família e para o Estado. Então, nós não... todas as crianças aí dessa faixa etária, elas estão na unidade escolar, porque é obrigatório. Tá? 0 a 3 é direito subjetivo. Não é obrigatório para a família. Então, essa é a diferença. Ensino fundamental, nós temos os anos iniciais, que houve uma mudança aí em 2009, que ele abarcou a turminha do 1º ano até o 5º ano, provavelmente, basicamente, de 6 a 10 anos, e os anos finais, 6º e 9º ano. Então, nós vamos ver pela legislação que o município de Limeira ele atua prioritariamente com a educação infantil, por isso que nós supervisionamos as escolas particulares de educação infantil. O Estado só vai supervisionar se essa escola de educação infantil estiver dentro de uma outra com o mesmo CNPJ de ensino fundamental, se não é o município. E atuamos até o 5º ano do ensino fundamental pela forma como foi organizado o nosso sistema e feito a nossa municipalização. O Estado, então, o que compete ao Estado? O ensino fundamental todo, anos iniciais e finais.
No nosso município, nós temos provavelmente umas 4 escolas apenas estaduais que atuam de 1º ao 5º ano. A grande maioria dos estudantes aqui em Limeira estão nessa faixa etária, quando é público, no ensino no município. 6º ao 9º ano apenas do Estado e ensino médio, que é prioridade do Estado. Pode ter uma escola federal de ensino fundamental? Pode. De médio? Pode. Mas, prioritariamente, é o Estado. E a União trabalha com ensino superior e médio. Nós podemos ter uma faculdade, uma universidade estadual? Podemos, nós temos, inclusive. Né? Mas a prioridade é a União. Tá? O que a gente não pode, eu não posso, no caso do Estado, não pode deixar de atender o ensino médio, o ensino fundamental, para atender a faculdade, o ensino superior. Então, são essas questões. Não sei se está ficando claro, gente? Tudo bem? Elci, Jana, Adriana. Aí nós vamos para a Lei de Diretrizes e Bases, que é a lei que rege a nossa educação no Brasil. A 9394 de 1996. Ela sofreu diversas alterações ao longo do tempo, mas ainda é a lei que a gente trabalha e que dá base para todo o trabalho legislativo que a gente faz com as crianças. Mínimo 200 dias letivos. Não adianta, choro, nós temos que trabalhar 200 dias letivos. O nosso calendário anualmente é instituído de todas as unidades escolares particulares, Estado, município, com 200 dias letivos. O Conselho Municipal de Educação é responsável por emitir um parecer a respeito desse calendário. Então, anualmente, isso é feito. Como nós temos essa relação importante e boa que funciona de paridade, normalmente, nos últimos anos, nós temos feito uma resolução conjunta, nem emite parecer. Faz junto a resolução já, com representantes do Conselho e da Secretaria Municipal de Educação. No mínimo 800 horas, no caso do município, nós trabalhamos com 1.200 horas aula, que dá aí 1.000 horas relógio. Horas aula nós falamos em 50 minutos e hora relógio 60. A lei fala em 800 horas, são de 60 minutos, que seria 4 horas diárias. No ensino fundamental, nós trabalhamos com 5 horas diárias. O ensino regular, que não é o integral trabalha com 8 horas e 40, mais ou menos. E nós temos um currículo para cumprir, um currículo que está determinado na Lei de Diretrizes e Bases, que foi, quando nós tivemos o Plano Nacional de Educação, ele instituiu o Sistema Nacional de Educação e definiu uma base curricular nacional única. Então, todas as crianças matriculadas no nosso país têm uma base curricular nacional única, um mínimo que ele precisa aprender em cada ano de escolaridade, desde a creche, desde de 4 meses, desde que praticamente nasce, tem o que ele precisa aprender em cada ano de escolaridade. Isso é uma regra nacional. É a partir dessa regra, do Plano Nacional, da instituição da Base Nacional Curricular, que nós elaboramos no município o nosso currículo. Então, esse currículo ele precisa seguir o que está determinado na base e o que é determinado por esse sistema nacional, porque nós também somos cobrados por isso. Podemos fazer mais? Devemos, temos condições, mas não menos. Então, a base institui o que é o mínimo. Então, nós colocamos aí todos esses documentos. E como nós fazemos parte de um sistema nacional de educação que tem uma base única, e eu comentei, nós somos cobrados por isso, nos últimos anos nós estamos vendo políticas públicas que induzem, de certa forma, acho que a gente pode dizer assim, que monitora e que avalia a qualidade da educação brasileira. Nós temos diversas políticas, a gente poderia ficar aqui citando, mas nós trouxemos 2 em especial, que é o Fundeb e a mais recente, o ICMS educacional, que veio por conta dessa alteração que ocorreu na lei do Fundeb.
Então, o Fundeb é um fundo, né? É a lei do Fundo de Manutenção de Desenvolvimento da Educação Básica. É o maior dinheiro que vem praticamente para o município no que se refere à educação. Ele só pode ser gasto para manutenção e desenvolvimento do ensino e, especialmente, para a valorização dos profissionais, para pagamento dos profissionais. Né? Nós não podemos sair disso. Como a gente sempre brinca, mas brinca sério, o dinheiro da educação é carimbado. Né? E a gente precisa, e também de certa forma, carimbado que a gente precisa ensinar. E a gente precisa mostrar que está ensinando. E essas avaliações e essas políticas vêm para dizer exatamente isso. É a forma de monitorar os sistemas pelo Brasil afora. Então, o Fundeb, como é que ele monitora esse desempenho? Porque ele tem um valor básico, e ele foi, ao longo do tempo, for estabelecendo, por exemplo, vocês devem ter ouvido falar do VAR, que é uma condicionalidade que está relacionada ao desempenho das crianças de acordo com a cor, raça. Então, ele monitora. E como que ele monitora? Por meio da avaliação da educação básica, que é o SAEB, é o Sistema Nacional. Monitora o Brasil todinho. E qual é a matriz? Onde é que está? O que é monitorado? O que é avaliado? É exatamente essa base nacional curricular que eu comentei com vocês. A matriz está passando por uma alteração, porque ela é anterior à base, mas ela está passando por uma alteração para se adequar cada vez mais a essa base, que é o mínimo que precisa ser ensinado no Brasil. Então, é a mesma avaliação para nós, para o Norte, Nordeste, Sul, é a mesma avaliação que a criança realiza. E o ICMS educacional vem aí como uma condicionalidade também. 13% da cota do ICMS que vai vir para o município, ele está atrelado ao desempenho dos estudantes da rede municipal de ensino. Como é que avalia? É o SARESP, que é o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo. Então, é a prova que o Estado de São Paulo realiza. É aplicado para as crianças do 5º ano e do 2º ano. Então, mede também o índice de alfabetização da turminha de 2º ano. Eu esqueci de dizer, mas o Fundeb, o SAEB, também pega 5º ano, no nosso caso. Mas ele faz uma avaliação do 5º, do 9º e do 3º do ensino médio. Tá? Para nós, no município, pega o 5º ano. Então, esse ICMS é uma lei bastante recente, que coloca sobre a educação uma responsabilidade bem grande, porque esses 13%, na verdade, antes, ele estava relacionado à população do município. Então, houve uma troca aí. Essa cota à parte está relacionada à educação e não mais à população do município. Então, a escola precisa mostrar o desempenho, precisa mostrar que as crianças estão aprendendo. E por que nós estamos dizendo isso? Porque a gente precisa ensinar, no mínimo, e nós sempre trabalhamos para ensinar o máximo e não o mínimo, né, desenvolver a máxima potencialidade das crianças. A gente não tem tempo, nesse calendário de 200 dias, dentro do conteúdo que nós dispomos, de fazer muitas coisas para além do que já está previsto. Para fazer bem feito, a gente precisa desse tempo e precisa de políticas que ampliem esse tempo, como tem acontecido com a educação integral, que é uma forma de trabalhar mais e não mais do mesmo, como a gente sempre costuma dizer, de avançar nas aprendizagens das crianças. E não dá tempo e nem cabe, é a realidade, nem cabe no conteúdos muito diferentes do que já é previsto nacionalmente, até porque nós somos testados a todo momento para trabalhar, dar conta disso que é necessário para um país como o nosso. Acho que eu já falei muito. Mas é isso. Alguma coisa? Se vocês me permitem, a professora Andréa, que é supervisora, ela é bem elegante e eu talvez não seja tão elegante assim, né? Quando a professora está dizendo que nós fazemos avaliações externas, dessas avaliações decorrem
relatórios. Então, as crianças fazem a prova e respondem a um relatório. Esses dados são cruzados. Então, quando ela diz que nós estamos sendo monitorados com desempenho por etnia, o que aconteceu conosco? O Brasil é signatário de avaliações externas, de tratados internacionais de avaliação externa desde a década de 90. Mas nós começamos a avaliar mesmo em 2005. Então, se a gente pegar, por exemplo, 2005, e elas são sempre bienais, 5, 7, 9, 11, 13, 15, e por aí vai, 17, 19, 21, 23, e vamos fazer avaliação. Em todos esses relatórios, aparece uma diferença de desempenho por etnia, em qualquer escola e no Brasil inteiro. E eles começaram a dizer para a gente, preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Então, nós desenvolvemos um olhar muito específico para a educação especial, mas não desenvolvemos um olhar sobre as questões étnico-raciais. E, nesse momento, o legislador, que não são vocês, mas são os parceiros de vocês, disseram assim, agora, se vocês não prestarem atenção, eu não pago. E Limeira perdeu, então, 7 milhões de reais. Então, assim, de tudo que a Andréa disse, eu tenho um pedido para fazer para vocês, porque vocês carregam com vocês uma robustez que nós não temos. Vocês foram eleitos. E isso, então, quando vocês dizem coisas, tem um peso milhares de vezes maior do que quando nós dizemos. Então, assim, eu entendo que o projeto da dengue seja importante, que da linguagem neutra seja importante. Eu entendo que cada um que traz essa discussão aqui carrega consigo essa importância. Só que a gente tem um desespero na base. Porque hoje, Limeira está recebendo 35 milhões de reais referente a 9%, mas vai ser 13%. 35 milhões de reais é o orçamento da cultura e do esporte, eu acho, junto. Imagina se a gente não chega nesse desempenho. Então, assim, o meu pedido para vocês é que a gente consiga fazer uma discussão. Por exemplo, a gente está vendo agora uma discussão sobre, vou dar um exemplo para vocês, sobre promoção automática. Então, faz parecer para o público comum que se eu começar a reprovar as crianças, eu vou melhorar a qualidade da educação. E esta é uma questão gravíssima. E um vereador, quando diz isso, ele corrobora com uma fala que é de senso comum. Então, eu fico pensando, um prefeito, um vereador, esse é um pedido que eu faço, que vocês não falem como... Porque muitos, eu não me sinto à vontade para falar de uma promoção social, eu não me sinto à vontade para falar da medicina, da advocacia, da engenharia, de nada. Mas, às vezes, a pessoa, porque tem uma vida na escola... ela, às vezes, se sente à vontade para falar. E, algumas vezes, ela carrega, com essa importância, um olhar que não é verdadeiro sobre o que está acontecendo. Então, por exemplo, o meu principal pedido hoje aqui é a intersetorialidade. Quer dizer, e vocês é que têm essa robustez política, vamos pensar assim, de autoridade para construir, junto com o prefeito, uma ação intersetorial. Eu poderia dar alguns exemplos. O Ministério do Esporte tem um programa chamado Segundo Tempo, que poderia compor o integral das escolas. O Ministério da Cultura tem a Casa de Cultura, o Centro de Cultura, o Ponto de Cultura. Nós poderíamos ampliar o serviço de fortalecimento, de convivência e fortalecimento de vínculo em parceria com a promoção social. Porque se a gente pegar qualquer país sério do mundo, fica com mais de 7 horas com uma criança na escola. O que acontece com o Brasil? Eu fui uma criança, por exemplo, eu sou bem velha, eu posso dizer isso para vocês. Era uma escola para 4 períodos. Então, era de 7 às 11, de 7 às 11, de 11 às 3, de 3 às 7 e de 7 às 11. Então, nós temos esse período reduzido de aulas, porque na década de 70, quando nós expandimos o sistema, nós não tínhamos escolas para todo mundo. Então, se você vai num país desenvolvido e diz meio período, ele diz, meio período? Não é concebível meio período para alguns lugares. Por quê? Porque em todas elas a jornada excede as 7 horas. Há décadas, né? Então, quando a gente fala, pede e vem aqui
conversar com vocês não é só acerca do tempo e da gente estar recheando, por exemplo, criando um projeto que às vezes é inexequível na escola por conta dessa responsabilidade de produzir o desempenho. A gente já tinha essa responsabilidade, agora nós ficamos com uma responsabilidade financeira e sozinhos, né? Então, assim, nós precisamos dessa intersetorialidade. Nós temos muitas crianças na escola, por exemplo, que precisam de um apoio da saúde. Então, uma mãe que tem um convênio médico, essa criança, muitas vezes, eu peço e ela é encaminhada e, rapidamente, ela já está alfabetizada, porque ela tem alguma coisa que a nossa mão técnica não alcança, porque o que eu tenho para enfrentar a realidade são professores. E, muitas vezes, essas crianças precisam de outras coisas. Então, esse é o tipo de coisa que eu pediria, né, que vocês pudessem pensar. Como é que nós vamos articular uma política intersetorial de integral, porque nós precisamos de mais tempo, sim, e não é porque as mães precisam trabalhar. Claro que o serviço público ele tem, de natureza, o fator protetivo. Mas, quando a gente fica fazendo só esse discurso de que a mãe precisa trabalhar, eu vou fazer aqui uma comparação colégio acadêmico que me permita. Mas uma mãe que coloca uma criança no colégio acadêmico em tempo integral, o que ela quer? Ela quer que o menino aprenda, ela quer estender o tempo de aprendizagem dele, ela quer que ele chegue melhor preparado no ensino médio. É isso que nós queremos também. Então, a autoridade teria que nos ajudar a pensar que o bebê, todo dia que eu falo isso, as pessoas, o bebê é um estudante, eu tenho um currículo para ele. Eu faço proteção social, mas ele é um estudante. Uma mãe abastada faz as estimulações, uma mãe trabalhadora tem mais dificuldade. Então, eu preciso que ele role num tempo, eu preciso que ele fale num tempo, eu preciso que ele balbucie, eu preciso... E é o professor que faz isso. Então, ele não é... Eu não fico com ele na escola só porque a mãe precisa trabalhar. Eu fico com ele na escola para ele se alfabetizar no tempo certo, como qualquer outra criança. Não é só estar na escola, ele precisa... Nós precisamos vencer essa crise de aprendizagem que a gente tem. Então, o meu pedido para vocês, vereadores, é que vocês, ao falarem de educação, se atenham àquilo que... O Brasil, o INEP tem um banco de dados gigantesco sobre o que vocês quiserem, sobre qualquer coisa que vocês quiserem pesquisar. Financiamento, condições de oferta, aprendizagem, sobre todas essas coisas. O meu pedido é que vocês nos ajudem numa discussão mais qualificada, mais distante do senso comum, porque senão a gente fica na escola, de fato, a comunidade fica nos olhando como quem cuida das crianças, não como quem ensina. E isso é muito ruim para nós, isso é muito ruim para nós. Se isso continuar dessa forma, nós ficamos como Esparta e Atenas. Uns são preparados e outros... Eu não acho que todos serão bilionários, mas eu acho que, à medida que eu consigo desenvolver um processo de aprendizagem bem-sucedida, a gente melhora a qualidade de vida das pessoas. Porque existe uma relação entre escolaridade e renda, escolaridade e segurança pública, escolaridade e saúde. Então, é nesse sentido o meu pedido para vocês, né? Se vocês... Eu não tenho toda essa elegância que a professora Andréa tem, mas eu queria dizer isso, não é? Vocês querem falar? Eu queria dizer que acho que o ano que vem é alguma coisa em torno de 50 milhões de reais. Acho que são 56 milhões. 56 milhões de reais. 56 milhões, que vão depender do nosso desempenho do agora. desempenho educacional. E é importante falar, quando a Adriana fala da intersetorialidade e desses 13% do ICMS que pode chegar em 56 milhões, esses 56 milhões eles não serão utilizados somente pela educação. Eles vão ser utilizados pela prefeitura. Então, é um dinheiro que ele depende da educação para chegar nos cofres da prefeitura, mas todas as pastas vão se utilizar disso. Então, é importante que a gente bata mesmo nessa intersetorialidade, né? Toda vez que vier mais de um secretário aqui, eu e o Vaguinho, a gente já está craque nisso, né, Vaguinho? De pedir para que as coisas aconteçam. É um dinheiro, Mariana, que... Me entenda, mas a gente não precisava fazer nada assim para tê-lo. Era só a nossa população, e a nossa população é grande. Nós temos 300 mil pessoas morando aqui, então a gente ganhava. Agora não.
houve essa troca, está tirando algo que não teria esforço por uma questão que é da educação. Então, são 13%. E impacta o orçamento do município como um todo. O ICMS representa 1/4 da arrecadação municipal. Então, é 1/4 que corre um risco sério de ser diminuído. Nessas últimas reuniões do Conselho, a gente tem conversado bastante, o Vaguinho tem ido, o vereador Elias também sempre tem participado, sobre a questão das proposituras que essa casa faz. Né? E até, num determinado momento, eu pedi desculpa pelo que eu fiz no começo do mandato, né? Pela quantidade de projetos de leis que a gente, enfim, protocolava com o objetivo de atingir um monte de pessoas. E na educação a gente atinge, além dos 24 mil alunos, mais a família, mais os professores. E demorou a eu entender. Aliás, a Adriana sempre pegou no meu pé, né, para me ensinar da necessidade da gente olhar para as escolas, da gente entender, e eu ainda não entendi, né, a questão do currículo, a questão da BNCC, a questão da LDB, eu acho que é uma construção e um estudo que é preciso ser feito por nós, legisladores, para que a gente não faça coisa a bel prazer e, com todo respeito ao meu amigo vereador pastor Newton, não está sendo transmitido, fica tranquilo. No ano passado, a gente aprovou aqui nessa casa 2 projetos de leis que, além de terem gerado uma discussão gigantesca, desnecessária, eles eram inconstitucionais, todo mundo sabia, e que coloca a educação em xeque. Né? Quando a gente quer discutir linguagem neutra, que não existe, quando a gente quer discutir banheiro unissex, a gente discute sabendo que é inconstitucional. Isso não é problema nosso. A gente faz a discussão e a gente lacra para o nosso público. Legal. Mas e o problema vai para vocês. Se não fosse inconstitucional, né, como que vocês iam resolver? Então, acho que essa reunião que nós propusemos, eu e o Vaguinho, foi nesse sentido de ter uma porta aberta, não só nós, né, mas todos os vereadores, para que eles possam procurar o Conselho, para que eles possam questionar. E a gente quer fazer esse movimento de questionamento. E uma das coisas que a gente falou também no Conselho é que nós vivemos uma democracia representativa. Cada vereador aqui representa uma parcela da população e toda a parcela da população. Não quer dizer que o Conselho vai fazer uma moderação de leis a serem propostas, mas quer dizer que a gente pode construir projetos de leis e programas que sejam úteis para a cidade. Eu acho que é isso que a gente precisa buscar nesse momento tão desesperador, que eu acredito que o Executivo também deva estar desesperado em possivelmente perder no próximo ano 56 milhões. É muito dinheiro, e a gente precisa olhar para isso. Fala, é rápido. O vereador Vaguinho, a vereadora Mariana, o vereador Elias, que estão sempre lá no Conselho com a gente, já me ouviram falar isso dezenas de vezes, mas eu tenho como princípio ter que repetir. Sou eu, presidente do Conselho. Aqui eu estou representando a mesa diretora do Conselho. Dentro do Conselho, nós dirigimos e organizamos as reuniões. E vivemos numa democracia e pautamos todas as nossas discussões em debates, em votação, em aprovação de encaminhamentos, deliberações, pareceres, todos pautados no princípio da democracia. Quando eu for falar, se vocês me procurarem enquanto presidente do Conselho, eu vou falar em nome do Conselho. Se vocês forem na minha unidade escolar, na unidade escolar que eu trabalho, eu vou mostrar o meu trabalho dentro da minha unidade escolar. Então, eu acho que precisa ficar claro que nós aqui estamos falando em nome do Conselho. Não é do segmento que a Andréia representa, nem do segmento que eu represento. Sempre que a gente se coloca enquanto Conselho, nós não colocamos as nossas opiniões pessoais ou até representativas dentro do Conselho.
Só para esclarecer, para que todos saibam, dentro do Conselho Municipal, eu represento a APUESP, que é o Sindicato dos Professores. Em nenhum momento sobressai a opinião ou a discussão que é feita dentro do sindicato, e sim o que é pautado e discutido dentro da plenária. Claro que eu vou defender o segmento que eu represento no debate ali posto, mas não é a opinião do meu segmento que é imposta, e sim sempre democraticamente respeitada. Por favor, Mariana. Bom, se ninguém tem nada mais a dizer, acho que podemos encerrar, não? Só fazer uma consideração. Sim. Fiquei calado. Eu acho que é pertinente a preocupação com relação ao orçamento. E a gente vive uma preocupação cada vez mais próxima ainda da evasão de divisas do orçamento municipal. Essa evolução que vem acontecendo, inclusive no tocante ao ISS, as receitas vão cada vez mais sair do município, das mãos, né, do município, do controle, vai acabar a União fazendo a destinação. Mas, assim, uma consideração que tem que fazer é que nós temos uma obrigação legal de gastar, investir ao mínimo 25% das receitas em relação à educação, e eu sei que no nosso município isso tem sido além. Nós, enquanto legisladores, cobrar de fato que o Poder Executivo empenhe esses recursos na educação e fazer todos os esforços para que a gente não perca mais divisas, né? Eu acho que isso é um esforço em conjunto, de fato, e tudo aquilo que nós, enquanto legisladores, pudermos fazer para evitar que mais divisas saiam do nosso município, nós temos que fazer. Então, muito obrigado, assim, por trazer informações. A gente, de certo, fazemos as nossas visitas a uma unidade escolar ou outra. Semana passada mesmo eu estive em uma, não foi na semana passada uma escola de período integral, foi numa escola de período parcial. A gente vai fazendo as nossas visitas e vai encontrando, né, uma escola que passa melhor pelos problemas, porque todas têm, sabemos disso. Algumas passam melhor pelos problemas, outras têm um pouco mais de dificuldade. Isso é normal, né? Não só na educação, assim como em todas as demais pastas do nosso município, assim como temos, né, vereador Nilton, algumas unidades básicas de saúde que passam melhor pelos problemas, outras menos, mas tudo aquilo que a gente puder fazer para contribuir, pelo menos da minha parte, eu sei que deve ser dos demais vereadores, todos aqui muito bem intencionados, faremos. E é importante que a gente tenha esse canal de diálogo. Obrigado, presidente. Rapidamente, presidente, gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar todas, as meninas, chamarei assim também, né? Cumprimentar a comissão por esse encontro tão importante. É sempre muito bom a gente estar mais próximas, né? Eu gostaria de acrescentar contribuir na fala da presidente, da Elci, com relação às leis que muitas vezes não são aproveitadas no município, e dizer, Elci, que eu já trabalhei na Superintendência Técnico-Legislativa no ano de 2000 e 2001 na Prefeitura Municipal de Limeira, e esses números eles não são só da educação. A gente tem muitas leis em diversas áreas, saúde, mas muitas. Eu não vou dizer números agora, porque há muito tempo eu não estou mais nessa função.
mas não só, como disse a vereadora Mariana, que às vezes a gente tem nichos e faz, e não só nós, vereadores dessa legislatura atual, mas os antigos vereadores, não fazem só em razão do seu nicho, mas também com intenção de colaborar e contribuir. E, de alguma forma, essas leis, muitas vezes, elas não conseguem sair do papel. Não é verdade, pastor? E também, às vezes, não é por má vontade de quem elaborou, de quem pensou nela, dos vereadores que votaram nessa lei, da população que pediu e trabalhou também na construção dessa lei, e também não é do Executivo, como também não é da educação, da saúde ou dos órgãos competentes que, às vezes, não conseguem colocar em prática. Mas é verdade que a gente precisa estar, então, mais atentos a isso. Eu vou falar agora da Maraísa vereadora, com relação aos projetos de lei da educação. Eu tive 2 esse ano, soube que teve um certo, deixa eu tomar cuidado com a palavra, desconforto com eles. Procurei eu sim, combinamos de conversar sobre eles. A minha intenção não foi atingir público nenhum e fazer legal ou bonito, ou usar a palavra que a vereadora Mariana usou, lacrar com ninguém. Foi realmente ideias que eu achei importante e que ainda acho que a gente vai conseguir construir isso dentro da escola, tanto a troca de livros, como trazer o assunto adultização, também para a rede municipal, com uma linguagem, logicamente, que a gente construi com muito cuidado, considerando a preocupação, o tema ser um tema muito sensível de ser falado, mas levando em consideração que a gente tem hoje um número muito assustador aí de gravidez, inclusive em meninas de 10 anos de idade. Eu não vou poder falar números, índices por faixa etária, por idade, porque ele é apurado no Brasil por faixa etária, então entrará de 10 a 14, né? Mas quem sabe a gente consiga levar aí esse discurso, essa ideia, esse projeto, com linguajar mais, de uma forma mais natural, menos agressiva, não só para as crianças, mas também para as famílias. E a gente estou também aberta para esse diálogo, para fazer alterações que sejam necessárias nos projetos. E a ideia, a intenção, o interesse, certamente é contribuir e ajudar. Muito obrigada. Mariana, você me permite? Vereador, eu me comprometo assim que terminar a reunião, solicitar para o Davi, que é o nosso, para mim, não é nem o braço direito, é os dois, dentro do conselho, ele encaminhar a todos vocês um estudo que fizemos em relação à aplicação dos 25%. E, infelizmente mesmo, o que nós observamos depois dessa pesquisa foi um declínio. Nós tivemos anos de ficar dentro dos 25% cravado. Nós sabemos que dentro do Tribunal de Contas, por exemplo, existem as contas que podem ser glosadas. E aí o município correu um sério risco de ter as suas contas reprovadas, né? Mas eu me comprometo a mandar para vocês, para que vocês acompanhem esse declínio, né, infelizmente, muito infelizmente, desse percentual que é obrigatório, né? Eu me lembro que, desculpa interromper, teve um ano que teve que correr, fazer uma licitação para poder... Então, aí o que a gente observa é o seguinte: nós estamos no primeiro ano de uma nova gestão. Quero eu acreditar que isso não aconteça novamente, mas o que nós observamos nos últimos tempos, eu nem vou falar em mandatos, vou falar em tempo, foi uma falta de gestão. Porque, para mim, eu faço parte de uma equipe gestora. Eu recebo verbas dentro da escola, repassadas pelo governo federal e municipal. Se eu não souber gestar essas verbas, o que vai acontecer? Eu vou ter que prestar conta no final do ano. Eu posso até reprogramar, mas eu não tenho como justificar uma torneira quebrada e um dinheiro na conta. Concordam? Em um termo bem simples, o que nós vivemos nos últimos anos foi isso. Nós tivemos escolas com quadro, como que eu poderia dizer, Adriana? Gritante de manutenção, onde o repasse que era feito para a unidade não dava conta,
Eu não consigo trocar um telhado com o repasse de um termo que a escola recebe. São valores muito altos para a escola. A escola não tem esse orçamento. O poder público tem. E aí o que nós vimos acontecer foi as escolas sofrerem, né, com mobiliário. Nós temos os nossos grupos de WhatsApp, todos aqui têm. Nós chegamos ao ponto de pedir carteiras de educação fundamental umas para as outras, porque na minha escola entrou 10 alunos e eu não tinha carteira. E o almoxarifado não tinha e não tinha previsão de compra. Então, assim, tudo isso nos remete a uma falta de gestão do orçamento. Quero eu acreditar que isso ficou num tempo passado. E aí, o que acontecia no final dos anos? A correria. E as compras mal planejadas. Né? Porque aí se comprava aquilo que não era necessário. Se deixou de fazer uma reforma, mas se aplicava a verba em outra questão para gastar e chegar ao patamar, ao percentual dos 25%. Vereadora Maraísa, é sempre um prazer conversar com você. Nós estamos à disposição, será muito bem-vinda. Aliás, na sexta-feira nós temos uma reunião ordinária do Conselho. Estão todos convidados. E eu tenho certeza, eu tenho absoluta certeza por mim, por todas que estão aqui nessa bancada, que vocês, quando recebem uma demanda de seus eleitores ou da população de maneira geral, não tenha a intenção de fazer um projeto de lei que não funcione. Porque é desperdício de energia, né? Nós não temos, nós sabemos que isso não acontece. O que a gente está buscando e tentando firmar é essa parceria para que evitemos esse desperdício de energia, né? Que se façam projetos, que vocês pensem em políticas públicas para o nosso sistema ou para os nossos alunos aplicáveis, que venham a corroborar com o nosso currículo, com o nosso crescimento dos nossos alunos, com o desempenho dos nossos alunos. E é isso, a gente trabalha para uma população, né? Então, eu acredito que todas nós aqui temos essa certeza, que ninguém vai fazer um projeto para ficar totalmente inaplicável. Eu não sei, presidente, só para finalizar, eu não sei se foi o senhor Andréia que disse de um vereador que foi fazer uma visita na escola e que, ao final, fez uma publicação que deixou vocês muito tristes. E agora eu gostaria de fazer minha fala final, né, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar aqui, e dizer que esse é meu primeiro mandato, eu só tive em 5 escolas, ainda não consegui visitar quase nada, mas nas 5 escolas que eu tive, eu pude ver, a gente consegue olhar, sem precisar procurar muito o que a escola precisa. A gente olha, a gente vê o problema da estrutura, do teto, caindo água, das carteiras precisando... Enfim, a gente consegue olhar que realmente o investimento é alto, daquilo que vocês precisam fazer dentro das escolas. Mas, para mim, foi surpreendente, eu gostaria de cumprimentá-las em todas que eu estive. E as diretoras, as coordenadoras, aproveitam que o vereador está lá e reclamam, pedem ajuda, porque precisam de ajuda. Mas, em todas, o que eu vi foi uma superação, um trabalho, um amor gigantesco em cima daquilo que vocês têm. Eu gostaria de cumprimentá-las por isso, porque nada deixou a desejar em nenhuma das 5 escolas que eu fui. Tudo, a gente sai de lá emocionada, tudo que vocês fazem, com pouco que vocês têm, realmente tem sido, em algum dos casos, um grande milagre, uma prova de que, quando a gente ama o que a gente faz, e eu uso essa frase sempre, quando a gente ama o que a gente faz, está aí o diferencial. Parabéns para todas vocês da equipe da educação. Eu quero parabenizá-las e dizer que no início eu disse que eu viria anotar aqui alguns apontamentos, mas confesso que eu mais aprendi do que anotei. E isso não é demérito algum, porque... Claro, exatamente. E queria eu que esse plenário estivesse lotado,
para tudo aquilo que eu ouvi, todas as pessoas também ouvissem. Daqui a alguns dias nós teremos aqui uma audiência pública, onde vamos discutir vagas em creches. E eles estão em seu pleno direito, porque é um direito da pessoa. Porém, o entendimento da função educacional e daquilo que se aplica está bem além de exigir uma vaga, custe ao que custar, não é? Parabéns a todas as senhoras e meninas, me desculpem, embora a maioria aqui já nasceu no século passado, mas fazer o quê, né? Estamos aqui, graças a Deus. Então, e eu gostaria muito de que mais reuniões como essas acontecessem, para que a gente pudesse ter essa interlocução, embora as portas estão abertas tanto lá como cá, mas hoje foi muito engrandecedor aqui essa reunião, principalmente para o Legislativo Limeirense. Né? O que a Mariana disse, eu também assino embaixo. Eu gostaria que todos os vereadores estivessem aqui para que a gente pudesse aprender. Faremos o repasse das informações, mas nada melhor do que estar de corpo presente e ouvir diretamente de quem é de direito. Uma boa tarde agora a todas e a todos que aqui estão. Senhora Obrigado. presidente, posso só fazer uma última? Por favor, claro. Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu queria só complementar o que a vereadora colocou, né? Em relação, por exemplo, às condições que nós temos na educação, a gente pensa, sabe, que não são das melhores, né? A gente busca, né, sempre melhorar as questões relacionadas à educação, mas é importante também dizer que Limeira é referência no Estado em relação à educação. Porque, recentemente, nós recebemos um prêmio da excelência educacional. Limeira está entre as 6 cidades de todo o Estado. Nós temos 645 municípios. As cidades de grande porte, na categoria de grande porte, Limeira é uma das 6 que receberam, em todas as categorias, ela foi premiada. Então, dos 645 municípios, apenas 25 têm currículo próprio. Então, para a gente, isso é motivo de orgulho. Então, a gente tem muito, sim, que melhorar. Mas eu penso também as condições que nós temos, os nossos profissionais fizeram muito. Então, é só para complementar. Eu disse do prédio, tá? Eu disse do prédio, meninas, das reivindicações com relação à estrutura de prédio, goteira. Mas é mesmo essas condições de infraestrutura, né, que a gente tem, que a gente sabe que muitas delas são frágeis, né, necessitam, mas mesmo assim a gente tem profissionais competentes. Então, a escola da diretora Adriana é uma delas que foi premiada. Né? Nós temos 19 escolas que vão receber um prêmio de excelência educacional, e para a gente isso é motivo de orgulho para o nosso município. E ele é citado em diversas instâncias em relação ao Estado como referência em educação. E a gente deve isso aos nossos profissionais de educação. Jana, aproveitando que você falou sobre a questão dos prêmios, já foi repassado para as escolas? Já chegou o prêmio? Ainda não. Ainda não por chegou? Conta dos trâmites. Não, na verdade, já estamos assim. A gente já fez, digamos, as questões que eram previstas de documentação já foi encaminhado. Tem um ano, né, Adriana, para ser debitado em conta, mas já estão previstos já. Inclusive, no próxima semana, no dia 9, a diretoria do Estado vai, de novo, promover uma sessão de premiação, não só para as nossas escolas do município, mas para 4 escolas da nossa região que a diretoria atende. Mas já está previsto, eu acho que tem um ano para repassar, né, Adriana? Sim, 12 meses. Um plano de trabalho, uma documentação, e já está tudo sendo encaminhado. É que isso fica mais a critério mesmo do governo de Estado. Tá. Aproveitando que você falou também referente aos servidores, às qualidades, aos serviços, às escolas, aos prédios, na verdade, nos últimos 8 anos, vocês fizeram foi muito mais
né? Fizeram milagres, né? Tiraram leite de pedra. Esperamos, como eu se disse, que esses próximos anos na gestão atual do governo Murilo Félix, possa ser totalmente diferente, né? E que realmente as escolas possam ser lembradas e os profissionais também serem reconhecidos. Mas quero também agradecer a presença de vocês aqui nesta reunião e quero solicitar, presidente, que essa comissão possa encaminhar uma cópia desta reunião a todos os vereadores que não estiveram aqui presentes. Alguns encaminharam seus assessores, outros estão em atividades externas aí com seus trabalhos, mas que a gente possa fazer a deliberação para que possa chegar até o gabinete de cada vereador para poder tomar conhecimento desta reunião. Oi? Sim, não, eu só quero fazer o convite para o PPA. Nós marcamos a comissão de orçamento, marcamos a audiência pública do PPA para sexta-feira, dia 19 de setembro, já que, né, a educação participa, o Conselho participa também da discussão do PPA, fica o convite para vocês participarem conosco aqui na sexta-feira, dia 19, às 18h30. Eu queria agradecer a oportunidade, o convite de estar aqui. É sempre muito importante que a escola, o Conselho e a escola tenham voz e que nós possamos conversar. Eu reitero o pedido da intersetorialidade, porque a lei do ICMS educacional não chegou até a gente sem inspiração, ela está inspirada em Sobral, ela está inspirada em municípios. E o que começou a acontecer, né? Eles estão hoje em 18% do ICMS. Os olhos foram automaticamente para a intersetorialidade, porque imaginem que nós temos uma nota 7. Uma nota 7 é um ponto acima do que internacionalmente dado, que é 6, como uma escola de qualidade. Então, eu queria dizer para vocês que, a partir de agora, a onça vai beber água. A gente não sabe para onde correr, porque 7 é um elástico muito esticado. Nós precisamos de muita ajuda, nós precisamos estender o tempo, nós precisamos melhorar as condições dentro da escola, não do ponto de vista do investimento da educação, mas nós precisamos de uma ajuda robusta da saúde, nesse momento, robusta, né? E nós precisamos achar o que é prioritário. Eu sei que não dá para tudo. Eu sei que o orçamento não dá para tudo. 25 anos de serviço na prefeitura me deu essa consciência que nós não temos para tudo, mas nós temos que ter para o prioritário, nós temos que ter um protocolo do prioritário. E eu vejo, na robustez de vocês, dos eleitores que os colocaram aqui, né, nesse empoderamento que vocês têm. Eu sei que o ambiente político é um ambiente de muitas vaidades, eu sei como é difícil fazer as coisas junto. Eu sou uma técnica, eu não sou filiada a nenhum partido, mas eu posso perceber isso muito claramente. É um ambiente de muita vaidade, mas eu tenho certeza que, junto com o Executivo, vocês vão de nos ajudar a pensar um projeto de intersetorialidade que faça com que a atuação da escola fique mais robusta, que nós consigamos chegar a um desempenho, porque não é que nós não vamos chegar, mas está muito difícil, está muito pesado sozinha. É isso que eu quero dizer, na verdade. Então, muitíssimo obrigada pela oportunidade. Agradeço a presença dos vereadores, Maraísa, Carlinho, Estevão, Vaguinho, os assessores também que ficaram aqui. Eu acho que a gente precisa realmente estar perto, né? Provavelmente no final desse ano ou no começo do ano que vem a gente tem um plano municipal de educação para votar, né? É um período tenso para a educação, é um período tenso para a Câmara de Vereadores. Então é importante que a gente participe, inclusive, da formulação desse plano municipal de educação, né? Eu e o Vaguinho a gente se enfiou pela comissão, né, no fórum, porque a gente quer realmente fazer parte, mas é importante que todos os vereadores façam parte desse momento, né? É um plano municipal que vai durar pelo menos 10 anos. Então, a gente precisa olhar para isso e se empenhar para estar junto. Agora, são duas coisas que a gente precisa só deliberar aqui. Adriana, a gente gostaria de fazer uma reunião com todas as diretoras do Integral no dia 17.
Podemos antes da fazer. audiência. Eu estou em férias nessa data, mas outra pessoa pode me representar aqui. Muito. Não. Ô, Vaguinho. Eu estou viajando, senão eu viria com prazer. Mas é justamente a tua presença, a gente sabe que ele tamanha importância na reunião, e aí a gente gostaria até de ouvir de você uma disponibilidade da tua agenda para que a gente possa fazer essa reunião com os demais diretores, porque vamos tratar exatamente do que você solicitou, que é a questão da... Não. Ah, não, sim. A setorização, né, que é uma preocupação desta comissão. Desde o início do trabalho, a gente vem discutindo isso e a gente conseguiu entender que realmente hoje é depositado, jogado tudo em cima da educação, né? E a responsabilidade de um todo não é somente da educação, a gente precisa dividir, fatiar esse bolo e que cada secretaria possa realmente ser responsável daquela parte que compete a ela. Mas a gente gostaria que você pudesse nos dar uma agenda. E no início de outubro, eu poderia. 1 de outubro? Ou, pode ser. Perfeito. Pode ser, Karina, 1º de outubro, às 14 horas. Aí as diretoras das escolas Maria Aparecida de Lucamur, Evangelina Mauro, Araci, depois eu passo certinho para você tudo, Maria Tereza, Maria Aparecida Machado Julianelli, Tenente Aviador. São 6 escolas. E convite para a secretária de saúde. As 6 diretoras de escola e a secretária de saúde. Mais alguma coisa, Vaguinho? Tá. Encerrado, gente. Obrigada. Estamos juntos. Estamos juntos dos estudantes, investindo em ações. Julianelli, Tenente Aviador. São 6 escolas. E convite para a secretária de saúde. As 6 diretoras de escola e a secretária de saúde. Mais alguma coisa, Vaguinho? Tá. Encerrado, gente. Obrigada.